Os patrimônios de Brasília são devidamente valorizados? Bom, eu acho que não. Não, creio que não. Não, não são. Em 1987, os principais patrimônios de Brasília foram tombados pela Unesco e, atualmente, a capital do país é conhecida pela cultura arquitetônica e pela influência de Oscar Niemeyer. Infelizmente, a situação de alguns patrimônios de Brasília deixam a desejar. Enquanto prédios que são centros políticos no Brasil recebem atenção especial, outros que visam a cultura e a arte são abandonados, como, por exemplo, o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Olha, é lamentável que o Teatro Nacional esteja fechado há quase 3 anos. Eu acho que a gente tem que olhar isso de vários pontos. Sob o ponto de vista cultural, é um absurdo. Sob o ponto de vista do valor arquitetônico, por exemplo, aquele é um prédio, é um dos mais, seguramente um dos mais belos e modernos teatros do mundo. Não é? Você tem teatros mais antigos, mas teatros contemporâneos, modernos, o de Brasília é um dos mais inusitados, é um dos mais expressivos em termos arquitetônicos do mundo. Feito por um arquiteto que está entre os mais importantes arquitetos do século XX. Há um esforço, a gente reconhece, a gente tem participado desse esforço da reforma do teatro, de reabrir o teatro, mas precisa de recursos. E esses recursos não existem no momento. Essa que é a realidade. Nesse momento não existe o recurso para reformar o Teatro Nacional, o que é uma pena, né? E é um desperdício. E uma cidade que constrói um estádio por 1,6 bilhão e fica discutindo a reforma do teatro que custa 200 milhões, 250 milhões, a gente percebe que há uma contradição muito grande nisso. A questão são de terem políticas públicas eficientes, porque se você for olhar, os primeiros cortes que se tiveram, antes de se ter na educação com a redução de gastos do governo, foi em políticas culturais, em patrocínio para as artes, para a cultura, para essa expressão popular. Foi a primeira coisa que foi cortada assim pela metade. Daí depois veio a educação, ou seja, tipo, você vê claramente quais são as prioridades, sabe? Políticas públicas que realmente prezassem, já tivessem previsto, assim, tipo, tem esse orçamento que é realmente para a renovação desse espaço, que é um espaço que promove o Museu Nacional, o Teatro Nacional. Promovia concertos, promovia óperas, promovia peças de teatro, apresentações de dança, enfim, N coisas que deixou de fornecer para a população em um setor que é central da cidade. Assim. Uhum. Se você pega o Museu Nacional, ou Teatro Nacional, ele está no centro da cidade, ou seja, quer queira, quer não, é um dos centros mais movimentados, ou seja, a pessoa estava passando ali, via um panfleto e falava, nossa, hoje de noite vai ter negócio. Pô, posso pensar em passar aqui depois do trabalho, sabe? O Teatro Nacional Cláudio Santoro é a casa da Orquestra Sinfônica e para nós realmente faz uma falta muito grande porque nós temos que tocar em outros espaços que não são adaptados para receber orquestra e realmente não tem aquele público, aquele espaço que são os 1.300 lugares da Sala Vila Lobos. Então, para nós realmente faz uma falta muito grande ao teatro, para a orquestra e para as outras atividades culturais da cidade. E a gente entende que existe uma necessidade muito grande de vir logo essa reforma para que a sociedade não perca, para que a população de Brasília possa voltar a assistir os espetáculos nesse grande templo da cultura nacional, né? A gente tem que entender que o teatro é um teatro nacional e ele representa a cultura do nosso país. E nós estamos aqui torcendo para que logo exista uma solução para essa reforma, para que ele volte a operar e para que a orquestra volte a fazer os seus concertos regulares aí nesse espaço. Há uma dificuldade da sociedade brasileira entender a importância do patrimônio cultural do país. E de não só entender a importância, como o processo de valorização e de preservação. O PIB das atividades culturais no mundo
gira em torno de 7 a 8% do PIB mundial na atividade cultural. O Brasil, nós estamos entre 3% e 4% dos dados que a gente tem. Olha o que a gente pede de recursos. Um país como a Croácia, por exemplo, que tem tamanho mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro, ou um pouco maior, mas mais ou menos como o Rio de Janeiro, ela recebe muito mais turistas do que um país do tamanho do Brasil. Para a gente ter ideia de como a gente está atrasado nisso, a gente precisa avançar nisso. A gente percebe que os países que investiram em cultura deram um salto qualitativo de vida e de econômico. Por quê? Porque tudo isso gera movimentação de recursos. Brasília, ela está muito grande, né, já não comporta tanta gente quanto antes. A gente vê isso, as manifestações. É claro que tem pessoas que vêm de outros estados, né? E aí a gente pega ali uma situação complicada. Né? Você tem um patrimônio e aí você não pode mexer. Mas quando tem essas manifestações, o que a gente vê? As pessoas quebrando tudo. É uma atitude errada, né? Você comprometer ali o patrimônio sem necessidade nenhuma. Né? É claro que todo mundo pode manifestar, mas de maneira pacífica, né? Trazendo as propostas ali sem ter que chegar a esse tipo de comportamento. Qual a sua opinião em relação à depredação dos patrimônios tombados de Brasília? A cidade está em constante mudança e ela sofre a influência das pessoas que vivem nela. A cidade não é intocada, sabe? Então, quando as pessoas se preocupam mais com o museu pichado, o palácio que é depredado, mas não olha para a população, eu acho que isso é uma preocupação fora de lugar de vez em quando, entendeu? Porque a gente precisa entender que a cidade ela tá ali para ser usada pelas pessoas. Então é assim que eu vejo. Eu acho que realmente é ruim a gente destruir patrimônio público, só que é pior ainda a gente não cuidar das pessoas antes. Como você falou, a gente tem que ter um olhar crítico sobre todos os patrimônios, na verdade. E vários patrimônios de Brasília tombados são pichados. Uhum. E você disse que a pichação é uma forma cultural. Você acha isso correto? Então, super complexo mesmo. Por um lado sim, por outro lado não. E assim, tipo, é um problema que eu realmente coloco para quem está assistindo isso, para quem está filmando isso, de se pensar. Porque, por exemplo, se por um lado patrimônios que são tombados estão sendo pichados, né, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por quê. Por exemplo, daí a gente tem que vir e realmente se questionar, olhar com um olhar crítico, de falar assim, essa pessoa não está reconhecendo o valor cultural. Por quê? Porque não tem uma política pública que está realmente promovendo esse centro enquanto centro cultural. Se aquele espaço ele simplesmente é um espaço abandonado e que tipo, nunca teve nenhum investimento nele, nunca teve nenhum promovimento das ações que ele fazia ou de qualquer coisa, e as pessoas que estão ali não conhecem ele, saca? Ou se é tipo um centro, um espaço que promove alguma coisa que é desviante do que essa pessoa considera por cultura. A gente tem que olhar com um olhar crítico mesmo para isso, assim, tipo, não cabe muito generalizar todos os patrimônios, né? De falar assim, todos os patrimônios têm que seguir a mesma política, não, porque tem que olhar qual a influência que eles estão fazendo naquela população, naquela sociedade, naquela cidade, naquele espaço, como eles estão atuando, se eles estão incluindo as pluralidades e as diversidades que existem, ou eles estão simplesmente excluindo tudo e falando, é isso aqui o correto. Por que o Teatro Nacional está pichado? Pode ser uma coisa ruim porque tipo, simplesmente a população que está ali em volta dele, a cultura, a comunidade que está ali em volta dele, não está reconhecendo esse espaço. Ou seja, é um defeito de qual parte? Quase que ando sozinho por todos os bares, frequento lugares, namoro suas filhas. Brasília,
posso dizer que começo a voar sossegado em seu avião. E mesmo com o ar desse jeito tão seco, consigo cantar no seu chão. Quase que me sinto em casa em meio às suas asas e Ws e Ls e eixos e ilhas. Brasília, cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil. Que não se tomava café numa esquina, num papo com quem nunca viu. Sei que preciso aprender, quero viver pra saber e conhecer Brasília. Ver o que há para Noá, lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece armadilha, assim viver Brasília. Oh, ver que há, oh, oh, ver que há para Noá. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece armadilha, assim viver Brasília.